Viva! Bem-vindos a mais uma edição das Conversas Sem Guião, uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes, sempre sem guião. Hoje convidamos Ricardo Costa, presidente do Grupo Bernardo da Costa. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por nos ter visitado aqui no Tagus Park. É para nós uma honra e um privilégio tê-lo aqui hoje. Obrigado eu, é um gosto. É um gosto enorme estar aqui consigo, José. Muito bem. Para alguém como o Ricardo, uma conversa sem guião, podemos começar por múltiplas pontas. Eu detesto guiões, por isso estamos ótimos. Exatamente. Estamos ótimos. A minha sugestão era começarmos, se calhar, por algo que, sendo conhecido, é menos conhecido que outras perspectivas a que as pessoas associam o Ricardo. O Ricardo é presidente de um grupo familiar, o Grupo Bernardo da Costa, e suspeito que muitas pessoas não saibam exatamente o que é que faz o Grupo Bernardo da Costa, como é que começou a sua história. Sugeri começarmos por aí. O que é o Grupo Bernardo da Costa? Como surgiu? Como é que tem feito o seu caminho? Vamos começar como surgiu, porque completamos 70 anos daqui em fevereiro, portanto já falta menos de um ano para atingirmos essa marca que para nós é importante. Portanto, começou pela mão do meu avô, em 1957, eu brinco muitas vezes que foi o ano da RTP, portanto começaram ao mesmo tempo, como uma empresa de instalações elétricas. Uma empresa de instalações elétricas com atividade muito à volta da zona de Braga, com um cariz muito familiar, muito próximo, e até 1979 foi o meu avô que liderou a empresa, não era um grupo, era só uma empresa. O meu pai e o meu tio, pertencentes à segunda geração, assumem a liderança nesse ano, 1979, portanto um ano depois de eu ter nascido. E até 2011 foram os responsáveis por conduzir a empresa. Eu entro em 2002, janeiro de 2002, após me licenciar na Universidade de Lusíada, de Engenharia Industrial, e ter passado um ano numa fábrica de calçado. E em 2004 crio o que é hoje a IBD, que é a empresa com maior volume de negócio do grupo. E aí deixa de ser uma empresa, ainda não era um grupo, eram duas empresas, mas começa aí a fase de expansão, quer de áreas de negócio, quer depois geográfica. Muito bem. O que é hoje o Grupo Bernardo da Costa? Um conjunto de 20 empresas em cerca de 12 áreas diferentes de negócio, presentes diretamente em 8 países, 3 continentes, e que tem neste momento cerca de 400 pessoas a trabalhar, mais ou menos 200 em Portugal e 200 nas outras geografias onde nós estamos, e, portanto, há aqui uma diversificação que foi ocorrendo, e às vezes perguntam, mas isso foi estratégico? Uma parte muito pequena sim, outra parte foi surgindo por oportunidades, por desafios que acabaram por me fazer, como foi o caso da internacionalização, mas acabou por ser tudo muito orgânico, numa primeira fase, e depois, nos últimos 5 anos, muito através da M&A, muito de fusões e aquisições. Certo. Eu apresentava como sendo um grupo familiar, estou a falar bem. Sim. Tem as características de um grupo familiar. Apesar de hoje a gestão do dia-a-dia, pela primeira vez, desde maio de 2024, não estar nas mãos da família, porque eu nomeei o Nuno Veloso como CEO do grupo, mas a parte acionista ainda se mantém na família. Muito bem. Esta questão que eu estava a fazer tem muito que ver com a discussão sobre a governance, as estruturas acionistas, etc. E há sempre quem tente puxar para um lado ou para o outro. Enfim, da minha experiência pessoal, depende, depende muito das circunstâncias, dos contextos, das pessoas em concreto. Em Portugal existem muitos grupos que ou se mantêm natureza familiar ou natureza mista, e com um percurso absolutamente notável. Fantástico. Da experiência do Ricardo, o que é que a circunstância de ser um grupo familiar pode acrescentar na condução de negócios, que no fundo, em última análise, é disto que estamos a falar, o que é que podem prestar, ou até mesmo alavancar no desenvolvimento, no progresso desses mesmos negócios? Eu costumo dizer, é um tema que eu falo muito, sobre esta questão da sucessão de empresas familiares.
A questão da identidade e da cultura, eu penso que é a maior vantagem deste tipo de empresas, porque de facto consegue-se ter algo que numa empresa que não tem este cariz fica mais difícil termos uma cultura forte, uma identidade, um propósito, os valores, uma missão, que depois é fundamental quando ela é bem disseminada por toda a organização. Claro que depois há os desafios. Claro. E os desafios têm precisamente a ver com a primeira expressão que utilizou, com a profissionalização da gestão. Muitas vezes estas empresas de cariz familiar confundem muito o papel do acionista com o gestor, sim, o papel do acionista com a administração, mas há excelentes exemplos, e da cidade onde nasceu o Grupo Bernardo da Costa nós temos outro grande grupo familiar e bastante maior que o nosso, que é o Grupo Casais, que para mim é uma referência ao nível daquilo que foi o protocolo familiar, a definição das regras, e há várias empresas familiares que seguiram esse exemplo do Grupo Casais, que o sucesso, os resultados falam por si, mas de facto na altura não era comum ver aquela lucidez de separar o que é família, o que é a parte empresarial, o que é a administração da empresa, o que são os órgãos de gestão, e portanto a Casais teve essa lucidez, deu esse exemplo, e nós fomos tentando também replicar a nossa dimensão, e também por isso surgiu esta nomeação de uma pessoa fora da família para conduzir os negócios do grupo, porque para mim foi muito importante, porque eu senti que já não estava a ser o melhor CEO da empresa e, portanto, não faria sentido só porque era o acionista perpetuar-me num cargo onde eu já não estava a ter o melhor desempenho, e foi por isso que o Nuno Veloso foi nomeado em maio de 2024 como CEO do grupo. Muito bem. Ou seja, para além dessa perspectiva, até diria, de longo prazo, normalmente estes grupos de raiz familiar tendem a projetar, não é? E a gerar a confiança e provavelmente muitas oportunidades que vos vieram bater à porta vieram de parceiros imbuídos dessa confiança. Não é? Confiança. E temos relações, só aqui um exemplo, na empresa de instalações elétricas, como disse, faz 70 anos no próximo ano, nós temos há 70 anos um fornecedor na área, um armazenista de material elétrico, e temos 70 anos de relação comercial, que passou por várias gerações, e isto é importante porque cria-se confiança, que é fundamental nos negócios, cria-se cumplicidade, passamos por bons e por maus momentos e conseguimos ver como é que nos portamos nos bons ou nos mais desafiantes, e isso é uma vantagem enorme destas empresas de cariz familiar, onde a identidade e a cultura estão sempre bem presentes. E para os aspectos desafiantes, há metodologias, ou seja, não é apenas, como bem dizia, vocês usaram um benchmark muito interessante, ali ao pé da porta, portanto, há metodologias de trabalho e associação, nós temos uma associação de empresas familiares que tem vários casos de sucesso e que vai partilhando com os seus associados, portanto, sim, há metodologias. Agora, como eu costumo dizer, o difícil é sempre passar à execução. Ainda por cima, no mundo em que nós vivemos, onde a informação está tão disponível, no mundo onde nós vamos a um ChatGPT ou uma cloud e temos o melhor plano de negócios, depois o difícil é sempre a execução. E, portanto, o que diferencia também as empresas são aquelas que conseguem dar os passos, erram, aprendem, mas vão crescendo com esses erros e com essa aprendizagem. Muito bem. Como também o Ricardo falava, portanto, foi um sucesso local, e também aproveitaram para, com base na geração de valor que faziam dos vários negócios, dar um passo na internacionalização. Para um grupo com as vossas características, o que é que isso impactou, digamos assim, na vossa forma de estar, de olhar para o negócio? Foi desafiante. Isso aconteceu em 2009. Já fui eu que liderei esse processo. Eu costumo brincar a dizer que cometi os erros todos possíveis e imaginários num processo de internacionalização. Na altura foi para Moçambique, foi o primeiro país onde nós decidimos apostar, numa empresa que tivemos de 2009 a 2013, onde praticamente correu tudo mal.
mas que serviu de aprendizagem, lá está, por isso é que os erros, quando se transformam em aprendizagem e depois se transformam em crescimento, são fundamentais, para depois no Brasil, em 2013, não cometer os mesmos erros, para em Espanha, em 2015, tens de estar mais reforçado, apesar de serem geografias completamente diferentes e onde a abordagem também tem que ser diferente, e depois nos Camarões e por aí fora. Mas, de facto, quer na seleção das pessoas que nós decidimos que nos vão representar, eu em África aprendi que se queres abrir uma empresa em África tens que viver tu para a África. Mas eu não estava disponível para ir para a África, portanto tinha que escolher alguém que me representasse. E um dos erros que nós cometemos foi pensar, aqui há alguém que na nossa equipa que não se destaque muito em África vai se... É um erro crasso. Ou vamos nós ou mandamos a nossa melhor pessoa para um processo de internacionalização. Depois análise de mercado, análise de questões relacionadas com a importação de produtos, da seleção de parceiros nesse mercado, de nós pensarmos que vamos mudar o mercado só porque temos características que podem estar mais avançadas no momento, isso também não vai acontecer. Portanto, foi um conjunto de aprendizagens que felizmente depois resultaram em processos e em projetos e em empresas com maior sucesso, vamos dizer-lhe assim, nas outras geografias onde fomos estando presentes ao longo do tempo. Para falhar, que seja na altura certa e que seja rápido para se poder... Eu digo muitas vezes isto. Hoje o segredo é errar rápido. Isso. É errar rápido porque o erro faz parte. E, aliás, eu brinco muitas vezes dizendo que em Portugal errar é cadastro, por exemplo, errar nos Estados Unidos é currículo. Supõe-se que quem já errou, já fez alguma coisa, já aprendeu, portanto está em vantagem competitiva. Nós aqui ainda olhamos muito, de uma forma muito estigmatizada para o erro, ainda hostilizamos muito o erro. Eu acho que o erro pode ser mesmo o início da jornada mais bonita da nossa vida. Definitivamente. Muito bem. Tendo esta haveria certamente muito mais para dizer, claro, mas já conseguindo mais facilmente agora situar a atividade do Grupo Bernardo da Costa, o grupo e o Ricardo, por ser a face visível da liderança àquela época, não tenho a certeza absoluta se foram ou não precursores de um conjunto de abordagens na gestão das pessoas, mas tenho viva a memória de terem sido apresentados como um caso ímpar, no sentido de, não sei, lá está, se eram únicos ou não, mas não era frequente aquilo que vocês, se veio a perceber que vocês faziam na relação que estabeleciam com as vossas pessoas, trazerem para a questão das relações laborais o tema da felicidade, enfim. Como é que isto nasceu? A ter esta postura com os colaboradores, seguramente não éramos únicos, até porque eu inspirei-me em vários casos quando nasceu o Departamento da Felicidade. Dizem que foi o primeiro. Até alguém aparecer, eu continuo a dizer que fomos a primeira empresa a ter um departamento da felicidade. Mas isto começou muito antes. Começou em 1957, como eu disse há pouco. Eu brinco também muitas vezes dizendo... Provavelmente mais fácil num contexto de uma empresa familiar. O meu avô tinha o departamento da felicidade, ele só não o chamava como tal. Mas quando ele recebia os colaboradores em sua casa para almoçar ao fim de semana, quando os levava à praia mais próximo de Braga, ali Esposenda, Puli, Ofir, ao fim de semana também, quando os fazia sentir parte de uma família, isso era o seu departamento da felicidade. Eu depois tive a felicidade de viajar imenso, de ver muitos exemplos nas realidades que contactava, nas viagens que fazia e de trazer para o Grupo Bernardo da Costa e para a realidade portuguesa alguns desses exemplos. E foi assim que nasceu o Departamento da Felicidade. Aliás, eu estava no Dubai e percebi que em Abu Dhabi existia o Ministério da Felicidade e percebi se houve um país que teve a coragem e a audácia de criar um ministério para cuidar da felicidade dos seus cidadãos, porque não uma empresa ter um departamento. Foi giro, porque me chamaram de tudo, do louco, lamechas, pouco profissional, que isso não podia ser uma empresa a sério com o Departamento da Felicidade, mas já passaram 9 anos e eu sinto que não podia ter tomado melhor decisão, porque antecipamos muitos dos desafios que hoje se colocam às empresas e que, se calhar, o principal tem a ver com a atração de talento. E nós conseguimos atrair excelente talento para o grupo, porque foi isso que permitiu também o desenvolvimento do grupo. Os meus braços só vão da ponta de uma mão à ponta da outra, por isso eu preciso de mais braços, preciso de pessoas com um enorme talento, dando-lhes confiança, dando-lhes autonomia, dando-lhes responsabilidade, permitindo-lhes que errem, envolvendo-as nos processos de decisão, preparando-as para a mudança, que é uma característica fundamental no dia de hoje, e foi com este espírito
também aprendendo muito com o Departamento da Felicidade, porque nós no início pensávamos que se despejássemos benefícios para cima das pessoas, elas davam pulos de alegria, isso não acontece. Claro. Portanto, a questão é individual, cada um, certeza que o José e eu somos felizes de forma diferente, isto nas empresas também acontece, e portanto foram estas aprendizagens, e que é contínuo e que vai continuar no futuro, que permitiram que o grupo fosse também ganhando desta forma, esta cultura, e que esta imagem depois acabasse também por ser vista, ou a percepção do exterior, que há acima de tudo, não somos a empresa perfeita, longe disso, mas procuramos amanhã ser melhor que hoje. E procuramos cuidar das pessoas, valorizá-las, motivá-las, inspirá-las a serem melhores cada dia e, acima de tudo, ter uma cultura de liberdade que permita com que as pessoas, se estiverem num dia menos bom, numa fase menos boa da sua vida, possam chegar à empresa e dizer: eu não estou bem. E isso é fundamental. Se calhar é o grande benefício do Departamento da Felicidade. Aqui no contexto do grupo Mídia 9, na véspera em que estamos a gravar aqui este episódio, tivemos um evento em que foram apresentados os resultados de um projeto que se chama Happiness Works, com quem já estamos. É um projeto que já é feito, o estudo já é feito há 16 anos, começaram a premiar empresas desde há 15, e no nosso caso é o segundo ano em que estamos envolvidos e que nos faz muito sentido, e muito interessante que o estudo retrata aquilo que vamos intuitivamente percebendo que está a acontecer, com a valência de analiticamente dar uma fotografia. Não é? Exatamente, e portanto, no passado estive também noutras vidas profissionais envolvido naquele tipo de projetos, melhores empresas para trabalhar, etc. E mesmo nas empresas pagavam muito bem, o tema do salário vinha sempre lá muito destacado. Mas é claramente... vai sendo claramente mais importante estes temas da flexibilidade. Já não é tanto o trabalho, não é tanto a questão se é trabalhar remoto ou não é trabalhar remoto, é muito mais a questão da flexibilidade, do equilíbrio, para haver uma conjugação, não é, dos interesses da vida pessoal do colaborador com os interesses da empresa, porque se houver uma dissociação, também não há relação. Qualquer empresa que esteja exclusivamente dedicada a satisfazer os colaboradores, perdendo de vista os objetivos da empresa, o propósito da empresa, seguramente não irá longe. Se for o contrário, também não, e nomeadamente neste contexto que há 9 anos atrás se calhar era menos claro, e nessa perspectiva vocês foram visionários, da disputa de talento que hoje é feita. Isso. Palmo a palmo, não é? É o grande desafio hoje. É o grande desafio. Até porque há dados preocupantes, portanto, 40% dos jovens licenciados estão a emigrar, uma grande parte dos jovens que estão a estudar na universidade pensam em emigrar mal acabem a sua licenciatura ou o seu mestrado, e, portanto, o desafio de atrair os melhores talentos para Portugal, quando temos ainda salários muito baixos comparados com outras geografias europeias, faz com que nós tenhamos que ser capazes de, por outras vias, atrair esses talentos. E a questão do salário emocional, que é o que se chama há muito o que nós estamos aqui a falar, acaba por ganhar uma relevância, mas que não substitui o salário real. E é importante que isto fique aqui claro. E apesar de eu ter visto umas conclusões a dizer que o equilíbrio vida pessoal, profissional e familiar poderia, em alguns casos, ultrapassar o salário, eu considero que o salário ainda é o maior fator de atratividade, porque é o que permite chegar a um supermercado e pagar as compras ou fazer a viagem. Na circunstância que estamos a viver, não é? Os problemas da habitação, etc. Portanto, se as pessoas não tiverem os jovens não tiverem essas necessidades mínimas cobertas, é difícil tudo o resto estar equilibrado. Eu digo sempre, se a partir do dia 15 as pessoas estiverem preocupadas em como é que vão pôr comida na mesa, não adianta nós estarmos cá com salários emocionais das empresas, que isso não vai ter efeito absolutamente nenhum. Claro que sim. No fundo é o justo equilíbrio, não é? Em todas estas componentes. O tempo, entretanto, vai acelerando, vou tentando não me influenciar demasiado ali pelo timer, mas há uma faceta do Ricardo que eu gostava de explorar. Para além do seu papel como gestor, como acionista, no contexto, enfim, da atividade empresarial, percebe-se, eu também vou conhecendo melhor o Ricardo e seguindo, enfim, a pegada digital que vai deixando, sente-se que é uma pessoa com um ímpeto forte de partilhar as suas perspectivas, de estar envolvido. Aliás, havia muitas coisas que já sabia, mas fui encontrar, espreitando o LinkedIn, que é, por exemplo, cônsul honorário do Kosovo, por exemplo. Portanto,
e é uma panóplia muito, eu diria, eclética. Há desde intervenções ao nível associativo, há agora mais recentemente, nomeadamente passando as suas ideias para livros, como autor de livros e participando em eventos. De onde é que vem essa energia interior e essa vontade de poder partilhar com os outros essas perspectivas e tentar influenciar positivamente a vida das outras pessoas? Olha, o associativismo vem desde sempre. Eu fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada, depois há várias associações, porque eu acredito mesmo na cooperação. Acho que é um dos valores, é um dos valores principais do nosso grupo e que eu tento pôr em prática a cooperação que permite que juntos sejamos mais fortes. Depois há o movimento Giving Back, que é nós devolvermos à sociedade aquilo que a sociedade foi tão generosa, neste caso comigo, certo. E, portanto, as partilhas, o associativismo também, mas os livros, os eventos onde vou participando, estes cargos totalmente pro bono que vou desempenhando, seja em associações, seja na área da responsabilidade social, seja essa do Conselho Honorário do Kosovo, acabam por ser esse meu giving back à sociedade, um pouco também de partilha daquilo que é a minha experiência, que é a minha visão, que nunca é unânime e que não agrada a todos, claro, mas que é, acima de tudo, algo que eu acho que distingue, que é colocarmos as pessoas no centro. E nós, quando falamos em digitalização, em transformação digital, em transição, desenvolvimento tecnológico, às vezes esquecemos que as pessoas continuam a estar no centro, e tem sido essa principalmente a minha mensagem. Quando nós mais cuidamos das pessoas, melhores resultados nós conseguimos, até porque quer o título do primeiro livro, quer a felicidade é lucrativa, quer agora deste segundo, a produtividade e os resultados são fundamentais, porque isto não se fala disto porque é fancy, porque dá uns likes nas redes sociais, ou porque é moda. Não, eu acredito mesmo que é algo que, se nós fizermos bem, nós vamos ter o retorno, da mesma forma como a sociedade foi carinhosa comigo, e eu procuro devolver também à sociedade. Muito bem. Há um aspecto que eu tento sempre aproveitar quando os nossos convidados têm uma exposição grande ao exterior, por interesses pessoais, profissionais, etc., e que é um bocadinho desafiar a que, em relação a Portugal e aos portugueses, que de uma maneira geral, eu tenho 57 anos, não é? E tenho bem a noção da diferença da percepção global que há de Portugal no mundo há 50 anos atrás e agora. Não é? Ainda assim, porque somos ambiciosos, porque queremos mais, porque queremos criar condições para os nossos jovens, para os nossos mais velhos, etc., terem uma vida mais confortável e serem todos o melhor sucedidos possíveis nas suas vidas, acho que podemos e temos a obrigação de fazer mais e fazer melhor. E Portugal, sempre que se discute Portugal, há muitas coisas muito interessantes. Os portugueses, tipicamente, em particular fora de Portugal, são normalmente muito reconhecidos pela sua capacidade, a sua flexibilidade, a sua capacidade de fazer pontes, tudo mais. Mas aqui dentro de portas ficamos sempre com a sensação que podíamos estar a fazer muito melhor. Não é? O Ricardo, com a experiência internacional, com a experiência local, etc., se na sua mão tivesse uma varinha de condão para tocar em 2 ou 3 aspectos, daqueles que são mais importantes, e às vezes há muitos problemas, mas há uns problemas mais básicos que, uma vez ultrapassados, acabam por gerar uma dinâmica própria para os outros evoluírem. Se pudesse tocar assim 2 ou 3 aspectos que nos puxam um bocadinho para baixo ou não nos deixam ir à mesma velocidade que gostaríamos, o que é que elegeria como coisas mais importantes que valesse a pena abanar para isto? A primeira, sem dúvida, a educação. Muito bem, claro. A educação é a base, continua a ser o melhor elevador social. Eu acho que nós estamos atrás, ainda também partimos muito atrás, há 50 anos ou há 30 anos, temos feito um esforço de recuperar os níveis de qualificação da nossa sociedade, mas é preciso fazer mais. É preciso começar logo na pré-primária, é preciso começar a valorizar a individualidade e não tratar todos os alunos por igual, é preciso dar oportunidades
oportunidades para que todos tenham as mesmas oportunidades. E, portanto, sem dúvida que a educação, e por isso quando eu decidi, em memória do meu irmão, criar uma associação que perpetuasse o seu nome, e quando escolhi o foco, foi na educação, foi dar oportunidades a jovens de acesso ao ensino superior, ter mentores que os ajudem nas várias etapas da sua vida, no pré, durante e na integração no mercado de trabalho, e, portanto, se eu pudesse, era na educação que eu mexia em primeiro lugar. Depois, na eliminação da pobreza e das desigualdades sociais. Eu sou um defensor da coesão. Por vezes diz que todos nascem com as mesmas oportunidades. Não é assim. Claro. Quem nasce em Freixo de Espada à Cinta não tem as mesmas oportunidades de quem nasce em Lisboa ou nasce no Porto ou até em Braga, e, portanto, trabalhar esta questão da coesão social para mim seria fundamental. E depois, se nós conseguíssemos ter as melhores pessoas por serviço público, por missão, durante um período de tempo à frente dos destinos das nossas instituições públicas, eu também acho que todos ganharíamos muito com isso. Claro. Acho que foram aqui 3 pistas muito, muito interessantes. Não havia a melhor forma de terminarmos aqui a nossa conversa. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado. Foi mais um episódio de Conversas Sem Guião. Estaremos de volta em breve. Muito obrigado.